Olá, na programação de computadores, um conceito importante que costuma assustar alguns no primeiro momento é o tema ponteiros. Ponteiros são recursos que vão estar disponíveis em algumas linguagens de programação de uma maneira direta, em outras vão estar sendo utilizados mais de uma maneira interna, que permitem que a gente manipule ou que a gente acesse variáveis a partir do seu endereço na memória. Então isso vai ser um curso muito poderoso, que vai estender uma série de oportunidades para o programador, obviamente dependendo da linguagem que ele está usando. Em linguagem C, o acesso aos ponteiros é direto, né? Ele é uma característica muito presente no dia a dia de programação e que para nós, então, merece uma atenção, né, neste momento. A nossa ideia aqui é apresentar inicialmente uma visão um pouco mais intuitiva, um pouco mais geral sobre o conceito, né? E num segundo momento a gente vai tratar um pouco mais da parte da programação, especificamente na linguagem C. Okay? Agora eu vou criar uma planilha utilizando o Excel para demonstrar uma ideia que vai ser útil para a gente estabelecer um pouco melhor o conceito que nos interessa neste vídeo, que é o conceito de ponteiro. Nesta planilha eu vou calcular o IMC de uma pessoa a partir do seu peso e da sua altura. Para quem não sabe, o IMC significa índice de massa corporal, é um índice proposto e utilizado pela Organização Mundial de Saúde para estimar se uma pessoa está com peso exagerado em relação à sua altura. É um indicador um pouco grosseiro, vamos concordar, sobre a condição peso-altura de um indivíduo. Então, eu vou fazer o cálculo através dessa planilha e ao longo do vídeo vai ficar mais claro um pouco a ligação disso com os ponteiros. Então vamos lá. Duas informações que eu vou precisar. Uma é o peso da pessoa, esse peso é em quilos. A outra é a altura da pessoa, que é medida em metros. Vou dar uma formatadinha aqui, né? E o IMC, ele é uma fórmula que é dada pela proporção, fazendo a seguinte conta. Ele vai pegar o peso que eu vou guardar aqui na célula B1 e vai dividir pelo que eu colocar aqui ao quadrado, ou seja, o que tiver na célula B2 ao quadrado. Inicialmente está dando aqui uma mensagem, né, um valor, um conteúdo específico do Excel, para quando não existem valores ainda, tem uma divisão e tal, né? Aí vamos imaginar uma pessoa que tenha 85 quilos e a altura de 1,73. E aí
o IMC dessa pessoa, vamos diminuir aqui as casas decimais, 28,4. Então, este cálculo, ele é produzido, olha lá, o valor que está na célula B1, ó, B1 é essa daqui, ó, B1, né? Olha lá, B1 dividido, olha lá, tem olha aqui, eu tenho um operador de divisão, pelo que tiver em B2 vezes o B2, que seria o B2 ao quadrado, ó. E B2 é esta célula aqui onde eu guardo a altura. E esse, então, é o resultado que corresponde ao IMC. Se procurar lá na tabela da Organização Mundial de Saúde, 28,4 corresponde ao que eles chamam de sobrepeso. Não é tecnicamente ainda obesidade, né? Mas é um valor que está acima do recomendável. Então, esse indivíduo que mede 1,73 m de altura e que pesa 85 quilos, receberia a recomendação para que emagrecesse um pouco, né, para atender aí as recomendações básicas da OMC. Muito bem. Agora que a gente fez uma primeira planilha que faz esse cálculo simples do IMC, o índice de massa corporal, em função do peso e da altura do indivíduo, nós vamos fazer a mesma coisa numa segunda planilha, só variando um pequeno detalhe. Então vamos lá. Agora eu tenho então uma planilha 2, plan 2, e eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na primeira planilha, na plan 1. Então vamos preencher aqui os labels, né, para orientar o usuário. Peso, altura, IMC. Vamos dar uma acertadinha aqui na formatação, alinhamento, largura para caber. E a fórmula vai ser essencialmente a mesma. Eu vou pegar o que estiver nesta célula aqui, nesta região de memória, e vou dividir pelo que estiver nesta região de memória, que deve ser a altura da pessoa. Vou dividir por o que tiver aqui, vezes esta informação mesmo, este dado mesmo. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar um nome. Eu vou batizar a célula B1 de peso. Então repare, na planilha, conforme a célula onde você está posicionado, esta caixa, na verdade um combo box, ela muda em função de qual é a célula corrente. É a 5, ó. A célula corrente é essa aqui que está na coluna A, na linha 5, A5. No caso, D1, C1. Mas aqui, ó, peso, porque eu renomeei. Então, a célula B1, também conhecida como peso. Então, há um nome, há um identificador mnemônico, ou seja, eu atribuí um nome que procura expressar o que está guardado, qual o conteúdo daquela célula. Então é possível fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa com a célula B2. Vou chamar, você já deve estar desconfiado, de altura.
Então eu tenho uma célula peso, que é a célula B1, e a célula das coordenadas B2, coluna B, linha 2, o nome altura. E na fórmula eu vou usar essa nomenclatura. O IMC é então o conteúdo da célula peso, e ao fazer isso ele já identificou o que é essa daqui. Peso está em azul e a célula correspondente está enfatizada em azul, dividido pelo que estiver na célula chamada altura, e repare que novamente ele já identificou, a altura aqui está em vermelho, a célula com esse nome também está em vermelho, vezes a própria célula altura. Quando eu der o Enter, vai aparecer aquela mensagem, porque tem uma divisão e, para todos os efeitos, é uma divisão por zero. E agora vamos testar com os mesmos valores. Um peso de 85 quilos e uma altura de 1,73 m. E o valor, né, vamos acertar aqui as casas decimais, 28,4. Repare que as duas planilhas possuem o mesmo resultado. Na planilha 1, eu identifico os dados pela sua localização em termos de coordenadas, do endereço na planilha onde o dado se encontra. O que estiver na célula B1, dividido pelo que estiver na célula B2, vezes esse próprio conteúdo. Enquanto que aqui eu identifico os conteúdos pelo nome que eu dei para a célula. A ideia é que, desta forma, a planilha é mais legível, eu tenho uma legibilidade maior, ela se torna mais adequada ao entendimento pelo ser humano, enquanto que aqui, apesar de ainda eu considerar intuitivo e ser muito comum a gente trabalhar em planilhas dessa forma, você precisa analisar um pouco mais para saber do que se trata. B1, que é isso aqui, dividido por isso aqui, vezes isso aqui mesmo. Ok? Então, temos aqui uma situação de uso de planilha eletrônica, identificando o conteúdo pelo lugar onde ele se encontra, e numa outra situação, identificando o conteúdo por um nome lógico que foi atribuído a ele. Muito bem. Agora que nós terminamos esta demonstração simples, com duas planilhas equivalentes, mas mudando apenas o detalhe de como mencionar as células envolvidas na fórmula, a gente pode fazer então agora uma primeira analogia com programação. Num programa, o equivalente da célula da planilha seria uma variável, e em programação as variáveis podem ter nomes. E aí você precisa mencionar a variável, você coloca no código daquela instrução o nome dessa variável. Mas é possível também que você tenha o endereço de memória dessa variável. O endereço de memória seria o equivalente à coluna e linha da célula. Ele indica em que lugar da memória a variável está alocada. E se você tem um endereço da variável, a gente fala que você tem um ponteiro para ela. E você vai poder também, por meio do ponteiro, fazer as coisas que você faria caso você soubesse o nome daquela variável. Então é disso que se trata e que nós vamos detalhar um pouco melhor agora.